Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo. Feliz 2024. Quer dizer, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas se você está assistindo assim que eu lanço, feliz 2024. Pois é, você está pensando em sair do Brasil porque de repente as condições estão complicadas, você quer, sei lá, ter uma experiência diferente daquilo que você já tem, mudar de vida, ou você já está no exterior. Você já pensou em de repente vir aqui para Nova Zelândia? Ou você está na Nova Zelândia? Tem um tipo de visto chamado Working Holiday Visa, que nem todo mundo conhece e que pode ser, de repente, uma opção para você, se você tem menos de 30 anos. Mas calma, calma, se você tem mais de 30 anos, de repente, assiste também essa entrevista, que pode ser que a gente tenha alguma outra dica, alguma outra sugestão que pode te adicionar também, tá bom? Mas se você já está aqui na Nova Zelândia e você já tem outras experiências, aliás, não esquece que eu sempre deixo aqui o canal aberto para você contar a experiência de vida para mim, tá bom? Ah, você já se inscreveu no meu canal, por favor? Se você ainda não, eu queria tanto, sabe? É o meu único pedido, é o único pagamento que eu tenho, afinal de contas, é um programa de rádio comunitária. Muito obrigada. Agora sim, recebam com muito carinho, então, para hoje, não sei, almoçar ou jantar com vocês, não sei que hora vocês estão assistindo, a nossa querida nutricionista Gleice Oliveira. Bem-vindo ao Quero Brasil! Olá, gente, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Vamos aí ter um papo bem legal hoje. Gleice está falando de Auckland, né? Isso, estou em Auckland, na Nova Zelândia. Mas não faz muito tempo que você chegou, né? Não, tem 6 meses, cheguei 5 de maio. Eita, é fresquinha ainda, é nova no pedaço. Ainda estou com cheirinho do Brasil. Ainda tem muita coisa que trouxe da mala, tipo chocolate, Não, cachaça. não tem, porque eu fiquei com medo de trazer, então não trouxe nada dessas coisas. Fiquei morrendo de medo. Trouxe um Eita, biscoito e um salgadinho, porque fazia parte do meu lanche no meio do caminho ali, se atrasasse alguma coisa, mas não trouxe muita coisa por medo mesmo, de ter que ficar explicando na imigração, tudo isso. ok. Mas antes da Gleice chegar aqui, gente, esta mineira nasceu em que região lá de Minas? Eu nasci numa cidade que chama Itaiomi, que é perto de Governador Valadares, bem no interior mesmo, na roça. Então é porta, porteira. Eu cresci na região metropolitana de Belo Horizonte. Fui para Belo Horizonte com 3 anos, mas nasci bem no interior mesmo. Meus pais, meus avós são também do interior. Família grande. Razoável, média. Quantos irmãos? Ah, 2 irmãos, mas um faleceu. Ah, meus pêsames. Obrigada. Já faz bastante tempo isso? Foi em 2014 que ele faleceu. Ele estava com 19 anos e eu com 20. Mais ou menos isso. Já tem um Hum, tempinho. foi algum acidente ou foi questão de saúde? Foi um acidente de carro. E aí, depois do acidente, ele ficou 6 meses em tratamento. E aí, na cirurgia, ele veio a falecer. Puxa vida. Vocês Sim, eram próximos? começamos num assunto mais pesado. A gente era muito próximo, foi muito sofrido. Ainda é bem sofrido. Pensar, né? Ele era muito novo. Então, é muito difícil aceitar essas coisas assim. Quando a pessoa já é mais idosa, a gente já espera, né? É natural ter um momento ali que a pessoa vai falecer mesmo, né? A gente tem um período aqui para a gente viver. Então, foi muito difícil para aceitar, assim. Ele tão novo, 1 ano mais velho que eu, ele cuidava de mim, né? Ele, ia comigo para os lugares, então foi bem difícil. Eu imagino. Seus pais também, então, ainda. Ainda sentem. Difícil estar aqui. Você imagina, sair do Brasil de longe dos meus pais, após ter perdido meu irmão, foi muito difícil contar para ele. Foi assim, acho que a parte mais difícil. Eu fui na casa dos meus pais umas 3 vezes para contar e não consegui. Até conseguir falar. Eu ia, começava o assunto, aí quando eu não tinha coragem de falar isso com eles. Pai, vou ficar distante. Fui bem com jeitinho, assim, para falar com eles. Eles são super protetores, sempre foram. E com o falecimento do meu irmão,
mais difícil ainda, né? Teve uma época que, quando eu estava na faculdade, falei que ia fazer intercâmbio. Nossa, nunca mais falei sobre sair do Brasil. Até porque nunca foi muito um sonho, assim, sair do Brasil. Tava feliz, né? Estou feliz. O Brasil nos proporciona muitas coisas, né? Boas, assim. Tá dentro da sua casa é muito bom, né? Quando a gente sai, a gente sente mais isso ainda, né? Mas nunca foi um sonho, assim, sair, mas eu queria. Como a gente, dentro da universidade, tem chances, né, de viver muita coisa, tem oportunidades ali de vivenciar muitas coisas, eu queria aproveitar essa oportunidade que eu estava lá dentro e pensei na possibilidade de fazer um intercâmbio, assim, uma coisa, um pensamento vago que veio, eu comentei, aí eles já vieram assim super nervosos. Ai, você ia abandonar a gente, porque eu tenho parentes que estão nos Estados Unidos há muitos anos e não voltaram mais, né? E aí eles ficaram, tem muito esse pensamento, né? Tipo, ai, ela vai voltar mais. E aí, para me contar para eles, eu tive bem esse cuidado de falar que eu tinha visto, que era por um ano, para que eles ficassem mais tranquilos. Ok, entendi que você teve todo esse preparativo antes para poder vir para cá, mas antes disso, por que que você escolheu nutrição? Eu comecei a me interessar pelo assunto porque eu queria ter uma alimentação melhor. Eu gostava muito de assistir na televisão reportagens que falavam sobre alimentação, que falavam sobre as propriedades dos alimentos. E isso ali, acho que com uns 12 anos, eu já comecei a me interessar um pouquinho pelo assunto. E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu pensei, nossa, eu preciso escolher o que que eu vou fazer, o que que eu vou estudar depois que eu terminar o ensino médio. Porque para mim já era uma coisa assim que eu tinha que fazer, tinha que estudar de alguma forma, tinha que continuar os meus estudos. Porque os meus pais não tiveram essa oportunidade. Eu acho que eles não têm nem o fundamental completo, tem tipo, quarta série, alguma coisa assim. Eles tiveram na roça, não tinha facilidade para estudar, né? Era muito complicado. As pessoas eram mais alfabetizadas, né? Nada muito além disso. Então eu queria, assim, correr atrás e estudar. E aí eu vi que eu me interessava por esse assunto de alimentação e tal. Aí eu tô assim, vou seguir esse caminho. E aí foi assim que eu fui realmente buscando mais, procurando saber o que que era o curso de nutrição, gostava muito de cozinhar, então fui tentando unir essas coisas assim, e aí eu escolhi nutrição e desde acho que o segundo ano, terceiro ano do ensino médio já tinha certeza que eu queria fazer nutrição. A gente escrevia assim na blusa que era a profissão que a gente ia querer fazer, né, no último ano do ensino médio. E aí eu escrevi nutrição e realmente foi o caminho que eu segui. Então foi logo que eu terminei o ensino médio, demorei um ano até conseguir passar na federal, um ano e meio, na verdade, até conseguir passar na federal, mas graças a Deus eu consegui. Parabéns! Não é fácil não Obrigada. entrar na federal, o FMG, né? É isso, Universidade Federal de Minas Gerais. Uma Hum. referência, assim, dentro da nutrição, uma das melhores. Bom, você falou que você sempre quis fazer intercâmbio, mas aí com essa barreira da sua família que talvez tivesse esse apego grande de querer te manter pertinho de você, o que que você, sei lá, aconteceu? Teve um clique que falou assim, não, agora eu vou. Tá, eu acho que é uma desvalorização no geral da nutrição no Brasil. Acho que essa foi a principal coisa que me trouxe para cá. Por que você diria isso? Porque na pós-pandemia eu trabalhei em duas empresas e essas duas empresas elas queriam que a gente trabalhasse muito, muito. A gente tinha que ficar com o telefone 24 horas disponível. E aí, no dia da minha folga, eu tinha que resolver problemas. Dentro da nutrição, a gente tem várias áreas que a gente pode atuar. Então, eu acho que dentro do consultório, a gente tem uma nutrição bem valorizada. As pessoas pagam um valor alto por consulta. Isso aí, para mim, é bem definido. Só que eu trabalhava dentro de cozinha, que a gente chama de UAN, que são unidades que produzem comidas. Então, pode ser uma UAN de hospital, pode ser uma UAN que produz comidas transportadas, pode ser um refeitório que produz comidas para os funcionários, e eu trabalhava na merenda escolar. No meu último serviço, e trabalhei também dentro de refeitório, produzindo comida para os funcionários.
E aí tinha uma cobrança muito grande da gente responder pelas funcionárias, pela produção da alimentação. Então a gente respondia por tudo isso. E às vezes a gente precisava ir a um médico, fazer alguma coisa particular, e era mais complicado. Às vezes a empresa não queria que você se ausentasse de forma nenhuma. E essas coisas, assim, foi o que foi me deixando, assim, mais animada a vir para cá. E aí eu comecei a pesquisar sobre o país e fiquei apaixonada. Mas aí você tinha alguém que você conhecia aqui ou que já estava? Sim, a prima do meu marido mora aqui há 5 anos. Ela e o noivo dela já estão aqui, são residentes. E aí ela falou para o meu marido sobre o nosso visto, que é o Work Holiday Visa. E ela já falava com ele sobre a Nova Zelândia, né? Já contava para ele as experiências dela. E ela trabalha na parte de construção, e o meu marido também sempre trabalhou nessa área de construção, e aí ela sempre compartilhava, né, as coisas com ele. E ela falou do visto pra gente, que abrir estava muito tempo fechado por causa da pandemia, e eles explicaram pra gente, assim, tudo, tudo sobre o visto. A gente sentou no computador, eles daqui da Nova Zelândia, a gente lá no Brasil, mostrou pra gente o site da imigração, como é que fazia para preencher. E aí, primeiro, ela falou com ele, e ele falou assim: ah, vou falar com a Gleice. Depois que ela explicou, já tinha falado da Nova Zelândia várias vezes, e aí, um dia em específico, ela falou desse visto. E aí, meu marido falou: ah, vou comentar com a Gleice. E aí, ele veio e falou comigo, e achou que eu ia falar que não. E aí, eu falei com ele: não, vamos tentar. Se a gente conseguir, a gente decide se a gente vai ou não. E é um visto super difícil de conseguir, né? Mas a gente nem tinha dimensão disso. E aí, quando a gente começou a pesquisar sobre o país, 3 meses antes, que foi o processo de fazer passaporte, de organizar as coisas para aplicar o visto. E aí, dentro dessa pesquisa, no dia que a gente foi aplicar, a gente já queria muito, a gente já estava desejando muito isso, mas a nossa condição é que os dois viessem. Então, se um só conseguisse o visto, o outro teria que vir com um outro visto, né? A gente sabe que tem outras possibilidades também. Mas os dois conseguiram no mesmo dia. Uau, ficou cada um no computador, então, Dois assim, pá! computadores, cada um em 2 computadores. E os nossos primos daqui também, acho que cada um com 2 computadores tentando pra gente. E a gente conseguiu. Foi uma loucura. Peraí, mas aí se estavam os primos aqui e vocês lá no Brasil, todo mundo com os login, aí, Não, aí a gente cria logins diferentes. Aí a gente cria, as informações são todas minhas, né? Cada computador que você faz, você coloca um login diferente. E aí, é por isso que dá um pane no sistema, né? Que acho que uma galera deve fazer isso. Mas quem quiser aplicar, essa já é uma dica. uau, e Funciona. aí vocês sabem quem que conseguiu? Porque é que nem, sei lá, uma Sabe, corrida de maluco, né? sabe, porque a tela vai aparecendo com as perguntas. E aí, cada tela que você responde trava para ir para a próxima. Mas quando você chega no pagamento, você só consegue concluir. Você conclui. Quando você concluir um pagamento, aí aquele ali, você não vai concluir mais nenhum outro, porque já deu certo. Aí quem que Você conseguiu, pagou, já então? deu certo. Dos quatro, A quem que foi? gente conseguiu. A gente conseguiu lá do Brasil. Eu consegui o meu e meu marido conseguiu o dele. Porque quando eu consegui o meu, aí eu comecei a tentar para ele também no segundo computador dele, que estava aberto. Mas ele mesmo conseguiu. Porque ele tinha ido para a parte do pagamento, caiu o sistema todo, caiu o computador dele. Aí quando voltou já na parte do pagamento, só colocar os dados. E aí ele conseguiu. Uh, Foi assim, ó, tipo, 15 minutos, acho que não foi nem 15 minutos, eu acho, acho que foi uns 10, 12 minutos pra gente fazer esse processo todo, que parecia, assim, uma eternidade, de tão ansioso que a gente fica. que hora que era isso no Brasil? Era 7 horas, Da manhã ou era da noite? da noite. Hum, é um bom horário. É um bom horário, deu tempo de chegar do serviço e se programar. Depois abriu uma nova turma, né, digamos assim, de mais 300 vistos. E aí a gente tentou para uma amiga minha, e aí foi 6 horas, porque tinha mudado o horário aqui, né? Tinha passado para o horário de verão. E aí foi 6 horas da tarde lá.
E aí a gente teve que correr do trabalho, porque a gente trabalha juntas, para conseguir aplicar. E deu certo também, graças a Deus. Muito bom. E por acaso foi aquela amiga que eu conheci lá no lago? Isso, aquela amiga. Que Olha que legal! interessante. Agora vamos tentar explicar um pouquinho para quem de repente está pensando em ver esse Working Holiday Visa, né? Vamos explicar para eles o que que significa, quais são as condições, porque muita gente quer saber, né? Ou eles só ouvem a gente falando o WHV, mas a galera fica, o que que é isso? Né? Se você É, puder explicar um pouquinho, então, o que que é o Working Holiday Visa? é um visto de 1 ano que permite trabalhar, estudar até 6 meses e viajar pela Nova Zelândia, né? Então, eu sei que o Brasil também tem parcerias com mais, acho que 2 países, não vou lembrar aqui agora ao certo, para esse visto também. E a gente pode ficar 1 ano no país. Para você aplicar, você tem que ter até 30 anos, né? Se você tiver 30, você ainda aplica. Mais que isso, você não pode mais. Então, se tiver menos, já corre e aplica. Né? É um visto de 1 ano, e uma outra condição também é que a gente precisa mudar de trabalho a cada 3 meses, que eu acho que é a condição ruim. Uhum, pois é. Eu ouvi dizer que acho que pessoal do Japão, por exemplo, ou da Europa, se não me engano, não precisa trocar de emprego a cada 3 meses. Tem alguns países que o acordo é diferente. Então, os chilenos podem ficar 6 meses, parece que os argentinos podem ficar 1 ano. É, Teve um outro país também, eu conversei com uma pessoa essa semana que me falou que era 3 meses também. Não sei se era Japão ou China, algum desses dois, assim. Mas parece que tem esses acordos diferentes, né? Infelizmente, a gente do Brasil precisa trocar de emprego a cada 3 meses. Uhum, De empresa, não precisa trocar de profissão. uhum, exato. E aí uma outra coisa é que não dá direito a partner e nem para filhos, por exemplo, né? Se a galera tem. Isso, exato. Igual eu apliquei o meu e o meu marido aplicou o dele e a gente conseguiu. Mas se eu tivesse conseguido, somente eu não poderia trazer ele nesse mesmo visto. A gente teria que conseguir um outro visto para ele, que foi o caso da minha amiga. Depois, numa próxima oportunidade, talvez você converse com ela também, não sei. Se de repente um de vocês não tivesse conseguido naquela leva, você tentaria de novo então nessa leva que você conseguiu para sua amiga? Ou você já Sim, desistiria? não, a gente tentaria. Por exemplo, se eu tivesse conseguido o meu, que eu consegui primeiro, e aí ele não tivesse conseguido, a gente ia tentar nessa leva. Se não tivesse conseguido, aí a gente ia pensar numa outra possibilidade, né? Como ele já tem experiência com construção, talvez já aplicar um work visa, talvez um visto de estudante, não sei, né? Aí ia depender do que tivesse oportunidade mesmo, né? Mas a gente ia Uhum. tentar sim, porque, igual eu falei, no dia que a gente aplicou, a gente já queria muito. E aí a resposta veio depois de quanto tempo? Ah, foi rápido, porque a gente precisa fazer os exames, né? Quem está na Nova Zelândia que aplica são mais exames que tem que fazer. Tem que fazer exame de sangue, tem umas coisas diferentes. Tem. Eu tenho amigas que aplicaram daqui, então fiquei sabendo que tem exame de sangue. E quem está no Brasil tem que fazer só o raio-x e uma consulta. Tipo uma entrevistinha, assim, com uma médica, que ela pergunta algumas coisas sobre sua saúde e faz o exame do tórax para ver se você tem tuberculose. Demorou o quê? Umas 3 semanas? A gente aplicou o visto no meio de agosto e saiu para 1º de setembro. Então foi umas 2, 3 semanas. E aí eles dão quanto tempo para você entrar no país? 1 ano. Do dia que sai o visto até você chegar no país, você tem 1 ano de intervalo. Então eu tinha que chegar aqui até 1º de setembro desse ano. Cheguei em maio. Hum. Foi um período aí para a gente se organizar, porque passagem, tem que comprovar, tem um valor lá financeiro que precisa comprovar, é uma das condições também. Então a gente se programou esse tempo aí para fazer isso. Um valor de quanto que você tem que ter na conta ali? Ai, acho que é US$ 4.200 neozelandeses. Hum. Eu não tenho certeza. Não, não, tudo bem. Mas só para ter Eu uma ideia, acho. tipo assim, um cincão, né? Já deixa garantido ali um cincão que tá mais tranquilo, né?
É bastante dinheiro. E aí pode ser em cartão de crédito também, que foi o valor maior que a gente tinha. Era em cartão de crédito. Ah, então, por exemplo, se você tem um cartão de crédito que tem um valor, um limite, sei lá, de R$ 20.000, aí tá, beleza. Tá tranquilo, isso. Mas lógico que eu acho que não vale a pena. Tem que trazer um pouco de dinheiro mesmo, ter um pouco de dinheiro ali, porque até você conseguir um trabalho, pode levar um tempo, né? Principalmente se Uhum. vier com o nível de inglês igual o meu. É, tá aí uma coisa que eu ia te perguntar, né? Como é que estava o seu preparo em relação ao idioma? Você estava estudando ou você falou assim, não, eu vou ver o que que dá? Não, eu estava estudando, eu estou bem. Eu tento ser disciplinada, né? Lógico que trabalho, cansaço acaba atrapalhando. Mas eu estudei, assisti vários vídeos, mas chegando aqui eu fiquei não sabendo nada. Nada. Era só thank you, sorry, só os básicos, assim, as palavrinhas chaves básicas. Mas eu fiquei Uhum. muito feliz, porque eu cheguei na imigração, aí a mulher já falou que eu tava bem. Eu falei que eu não sabia falar, e ela tava me perguntando umas coisinhas de um formulário que a gente preenche. E aí eu entendi, ela já me elogiou ali, eu já fiquei me achando. Aí depois eu vi que não sabia nada, não. Tem as pessoas aqui ajudam muito. Nossa, as pessoas são uma gracinha. E aí vocês vieram já direto para Auckland, nem pensaram em ir para outro lugar? Não, a gente veio direto para Auckland, que é onde a prima do meu marido tá, né? A gente veio com eles estavam no Brasil de férias, e aí a gente veio junto. Aproveitamos para não sofrer tanto, né? Na imigração, né? É, nunca viajamos para fora do Brasil, então tudo isso era uma novidade. Então, ter uma companhia ali ajudando facilitou a nossa vida. Hum. E Muito aí, bom. então agora a gente volta a fita e você vai me contar como foi o momento que você teve a coragem de contar para os seus pais, assim, pai, mãe, tô indo. Nossa, foi aos poucos mesmo, que eu via lá visitar eles. É, eu sou casada há quase 5 anos. É, meus pais moram perto e sempre final de semana eu vou na casa deles. Ou para almoçar, ou dar uma passadinha lá para ver eles um pouco. E aí eu lembro, eu chegando, aí a gente sentou assim na cozinha, né? Todo mundo conversando, não sei o quê. Eu tentava entrar no assunto, tipo, eu começava a falar alguma coisa de algum parente meu que tá fora, alguma coisa assim, para tentar pegar um gancho. Eu não sei se o linguajar mineiro é muito diferente. Eu fico pensando que se eu falar alguma gíria, alguma coisa que você não entender, você me fala. E aí eu tentando pegar um gancho assim para ver se eu conseguia falar, e aí depois de umas 3 vezes de visita, aí eu falei, olha, eu quero contar uma coisa para vocês. A gente conseguiu, a gente conseguiu um visto. Eu expliquei que a gente ia vir para Nova Zelândia, expliquei o que era o país, né? Porque não é tão conhecido por todas as pessoas. Falei que a gente tinha um visto de 1 ano, falei que a gente ia voltar, deixei bem claro isso, que a gente ia voltar, mesmo que na nossa cabeça a gente sabe que poderia acontecer outra coisa, a gente poderia chegar aqui, desejar ficar aqui para sempre, porque quando a gente vê os vídeos, as coisas que o pessoal fala do país, dá essa vontade, né? Quando você chega e passa os perrengues, aí você fica meio dividida. Tem dias e dias, né? Mas tá tudo muito no início ainda, e para quem chega sem inglês é muito mais difícil, eu acho. Então eu expliquei bastante para eles que eu ia voltar, e eles entenderam, ficaram, não choraram na minha frente em nenhum momento. A minha irmã me contava que minha mãe chorava às vezes, triste, mas ela não queria também me desestimular. Que eu contei que era uma oportunidade, né? Que a gente estava buscando alguma coisa melhor, porque no Brasil tem essa questão da desvalorização. Eu e meu marido, a gente corre muito atrás, trabalha muito, mas a gente não estava sentindo que estava tendo um retorno. A gente só corria, corria, corria. Era trabalhar e final de semana descansar para trabalhar de novo. E não tinha muito momento de lazer por causa dessa correria mesmo, do cansaço mental que o serviço trazia. Aí, o que que você sentiu, assim,
Quando você falou, acredito que a sua família, quando você começou a falar assim, gente, preciso contar uma coisa, eles estavam imaginando, ela tá grávida, eu vou ter meu Aham, aham, netinho, não foi? Não isso, foi? aham, aham, foi exatamente isso. Minha mãe, inclusive, falou, porque eu já fui falando direto para não. Já que eu comecei a falar, já tinha demorado tanto tempo, né? E eu sabia que eu não podia ficar adiando muito mais. Já falei logo de uma vez para não deixar eles muito ansiosos, né? Não queria trazer nenhum. A gente não quer decepcionar eles, né? De forma nenhuma. E aí, minha mãe, durante o que eu tô falando, ela tá falando, ai, você tá grávida? Ai, não sei o quê. E a minha irmã estava grávida. Eu contei para minha irmã primeiro, depois que eu tentei. Foi logo que eu consegui, eu já contei para ela. E ela falou: por que você não contou antes? Eu falei: eu não sabia se eu ia conseguir. Vou te deixar ansiosa por uma coisa que eu não sei se vai acontecer. Porque se eu e meu marido, nenhum dos dois tivesse conseguido, eu não sei se a gente ia tentar outras formas, né? Aí eu não sei. Mas aí eu falei com ela assim: senta que eu vou te contar uma coisa. Que ela estava grávida, fiquei com medo dela passar. Aí contei, ela ficou super feliz, a cabecinha dela é bem aberta. Dos meus pais que é mais fechadinha mesmo. E aí, então, você perdeu o nascimento do seu sobrinho ou sua sobrinha. Não, não perdi, ele nasceu em janeiro. Quando eu contei pra Ê! ela, eu conheci ele, nossa, eu tinha que conhecer ele antes de vir. A não ser que realmente eu não estivesse dentro do prazo, né? Mas eu estava dentro do prazo. Quando eu tentei o visto, eu já sabia que ela estava grávida, né? Então, deu tempo. Ele nasceu em janeiro e eu vim em maio, deu para aproveitar ele bastante. Ele me conhece pessoalmente. Bom, e aí, depois que quando vocês chegaram, né, no começo é aquela lua de mel, e ainda mais se vocês têm parentes aqui, né, que podem dar uma ajudada para achar casa, tudo mais. Como é que foi para você começar a procurar emprego? Se você disse que o inglês estava um pouquinho complicado. Nossa, procurar emprego foi difícil. O meu marido foi trabalhar com a prima dele, então para ele foi mais tranquilo. É uma empresa de brasileiros, facilita bastante a comunicação. E eu fui atrás de restaurante, porque a gente mora bem no centro de Auckland. Então, o que mais tem, pertinho mesmo, eu queria trabalhar perto de casa, que se eu tenho a possibilidade, né? Por que não? No Brasil eu trabalhava sempre longe de casa, então essa oportunidade para mim era boa. E aí fui nos restaurantes. Eu acho que eu cheguei a mandar alguns currículos em algumas vagas que eu vi, mas eu fui mesmo nos restaurantes, pessoalmente. E aí, o primeiro que eu fui, não saiu nada, não conseguia me comunicar. E aí a pessoa, né, tentando me entender assim. E aí eu falei que eu tava procurando um emprego. A pessoa entendeu, só que, tipo, não vai querer me dar um emprego, né? A pessoa não sabe falar o mínimo do mínimo. E aí, beleza. Aí fui no segundo. Fui batendo de porta em porta. Fui chegando, procurando o gerente, gravei o que eu tenho que falar. E aí, o primeiro não saiu, o segundo já saiu algumas palavrinhas soltas, assim, a pessoa conseguiu conectar, e aí falou que não tinha no momento. A gente chegou no inverno, né? Tá em baixa em questão de restaurante, né? O turismo tá mais em baixa aqui em Auckland. Não sei como que é no restante do país, pode ser que lugares que nevam, né? Como aqui em Auckland não neva, essa questão do turismo cai um pouco nessa época, pelo que eu percebi, assim. E aí não tinha vaga também no restaurante. Aí depois fui em um outro, a menina me deu um cartãozinho. E aí foi melhorando um pouquinho. Fui uns 4 ou 5 nesse primeiro dia. E aí cheguei. Aí depois o meu primo foi comigo em um restaurante que ele já tinha trabalhado. E aí ele conversou para mim. É, eu não tinha muita condição de conversar. E aí ele arrumou um trial para mim. Eu estava lá também com ele, né, no restaurante. E aí um trial, um teste, né? Eu fiz um teste em um restaurante para que te rende, e aí eu passei nesse teste. Aí ele me ensinou também como que era o serviço, ele desceu comigo lá foi comigo lá nesse restaurante, me explicou como que era o serviço, e aí depois eu fui sozinha, e aí eles foram me passar. Poxa, se não fosse o seu primo anjo, eu acho que Seria, seria muito mais difícil, né? com certeza, muito mais difícil. Nossa, facilitou demais a minha vida ele ter ido comigo, ter conversado, né? Ter esses contatos facilitam bastante. Porque uma coisa que as pessoas ficam falando assim, ai,
vocês ficam aí só sendo pessimista, falando que é impossível conseguir. Não é impossível, mas é que é difícil, né? É difícil. Sem inglês é muito difícil. E a gente vem num período ruim também, né? De trabalho. E aí eu vi o pessoal reclamando muito nos grupos. Eu vi que tinha pessoa que ficou um mês e para conseguir alguma coisa, 2 meses. E assim, eu acho que se eu continuasse indo, uma hora eu ia achar um lugar que tivesse uma vaga e que realmente um kit rende ali para lavar vasilha. Não precisa ter essa comunicação, né? Então, em algum momento eu ia conseguir, mas ia demorar muito mais, com certeza. Porque até eu explicar, a pessoa me entender que eu estou querendo um serviço, que eu estou disposta a qualquer coisa, qualquer serviço ali, é longo, é uma conversa longa, para quem não tem inglês. É bem difícil. E aí, quem vem sem inglês, geralmente procura mais empresas de brasileiro, né? Trabalha muito de cleaner, e aí vai de acordo com a oportunidade que cada um consegue ali. Uhum. E outra coisa também da barreira do idioma é que muitas vezes você vai trabalhar, supondo, num local de construção, né? Aí você não consegue entender as regras de segurança, ou você não consegue entender o que que eles querem que você faça, mesmo na cozinha. É, sim, sim. Nossa, já teve muitas vezes eu pegar o telefone para usar o Translate. Foi assim que eu fiz. E às vezes ir na loja, olhar uma coisa, eu ia, né? Eu não tinha dificuldade, não. E eu via que as pessoas eram muito receptivas. Então eu já peguei meu telefone e pedi para a pessoa, fala aqui para mim, por favor. E aí a pessoa ia falava no telefone, o telefone traduzia para mim, e eu falava, e assim a gente tinha uma comunicação. As pessoas são muito receptivas aqui. Aí o que favoreceu bastante. Então mas a gente tem que buscar mesmo, cada vez mais. Dentro daquele ambiente que você tá, você procura entender aquelas palavras ali que são mais do dia a dia, que facilita. Foi o que ajudou bastante, assim. Mas eu ainda tenho dificuldade, tem hora que eu ainda trabalho em cozinha, trabalho numa outra cozinha. Às vezes o chefe me pede alguma coisa e ele precisa repetir, porque às vezes fala rápido e eu ainda estou aprendendo. Eles sabem, têm paciência. Às vezes eles são estressados, assim, com pressa, mas eles entendem que tem muitos imigrantes, né? E vocês acabam entrando com o salário mínimo, então. Sim, com o mínimo. Depende da empresa, né? Tem empresa que te contrata como que te rende que paga um pouco mais. Você já está há quanto tempo nessa empresa agora? Vou fazer 3 meses agora, nessa que eu Hum. tô. Eu trabalhei 3 meses no primeiro restaurante, e aí fiquei mais ou menos uma semana, umas, eu acho que 2 semanas em casa para conseguir o outro. E fui procurando, aí fiz um teste, fiz entrevista, né? Nesse processo todo aí, foi mais ou menos umas 2 semanas que eu fiquei em casa. E aí esse já vou fazer 3 meses nessa semana. E aí, como é que fica? Você chega e fala, tchau, gente. Não, é porque a gente assina o contrato, aí o contrato pede para avisar 2 semanas antes, geralmente, a maioria dos contratos. E aí a gente precisa avisar, porque eles não. Eu acho que por cada país ter uma regra, eles não se ligam muito nisso. E a gente que tem que falar com eles: olha, o meu contrato é só de 3 meses, ele está vencendo. E aí eu sempre aviso, mando um e-mail para formalizar. Aqui não precisa tanto disso, pelo que eu senti assim, mas eu gosto de fazer. Que eu acho que aí eu tenho certeza que ele entendeu o que eu quero dizer, porque é escrito, eu jogo lá no Google Tradutor para ir mais ou menos certo, e aí ele entender de fato o meu último dia, né? E aí eu sempre falo, e aí gera uma ansiedade muito grande quando está vencendo esses 3 meses para procurar um novo emprego. Mas com a experiência já facilita. Eu achei bem mais fácil conseguir esse próximo, eu consegui sozinha. Não precisei de ninguém falar para mim, porque eu já tinha essa experiência no currículo. E fui para uma entrevista, fiquei muito nervosa, porque ele me chamou antes para uma entrevista. E aí teve uma hora que eu estava entendendo o que ele estava falando, depois a cabeça da gente vai cansando quando a gente está aprendendo, né? E aí chegou uma hora que eu parei de entender, aí ele começou a
fez uma pergunta, eu não entendi. Ele chamou uma argentina para falar para mim espanhol, que aí facilita. Se eles Ah, falar rápido, espanhol também não entendo nada, mas se falar devagarzinho, assim, ajuda. Pode ter mais uma pessoa ali, dá confiança. então, o contrato está acabando e o que que você vai fazer no próximo? Então, aí já comecei a mandar outros e-mails, né? E aí já tenho proposta para trabalhar de rende de novo. Mas não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar, porque é um trabalho braçal. E aí eu já estou sentindo dor aqui no músculo perto da escápula. Então, é um trabalho que exige mais, né? E aí eu não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar. Como agora está na alta temporada, eu acho que é uma boa ainda ficar nessa área, porque tem horas, né? Vai me pagar horas suficiente que eu preciso, mas eu já estou procurando um food runner de café. Não sei se isso vai ser possível com o meu inglês, porque eu queria uma coisa que eu tivesse que falar inglês, fosse obrigada mesmo a falar inglês, mas que fosse uma coisa que não me exigisse tanto. Porque, por exemplo, lá no restaurante, o food runner ele precisa falar mais, ele precisa interagir com o cliente, com o gerente, com o chefe de cozinha. E é muito rápido, né, no restaurante. E no café parece ser um serviço mais calmo um pouco, né? Que o food runner é mais para entregar o alimento quando já está pronto. Então, eu não sei como, se no café, um café grande, talvez, não sei se tem essa divisão, mas é o meu ideal que eu penso assim agora. Bom, para quem talvez não saiba o que que é primeiro um kitchen hand, né? O que que você faz como kitchen hand? O kitchen hand, ele pode trabalhar só lavando vasilha, que é o mais comum, é tipo, seu serviço principal é lavar vasilha. Mas você pode fazer outras coisas dentro da cozinha. Então, na primeira cozinha que eu trabalhei, eu já fazia algumas coisas, porque não tinha demanda de serviço para todo o tempo ali. Então, era uma cozinha um pouco mais tranquila. Então, tinha momentos que eu ajudava na cozinha, então eles me mostravam como fazia e eu fazia. Porque me mostrando, eu aprendo, não precisa explicar. Nessa cozinha que eu estou agora, eu também ajudo na cozinha, eu limpo muita ostra, às vezes ajudo a limpar alguma coisa, lavar uma batata, fazer alguma higienização de alguns alimentos. A gente faz limpeza às vezes de alguma área da cozinha, se torna alguma coisa, a gente vai lá e limpa tudo dentro da cozinha. A gente trabalha sempre tudo dentro da cozinha mesmo. Se for alguma coisa lá fora, aí é o pessoal que trabalha lá fora que fica responsável. Então é tudo, sei lá, cortar vegetais, É, eu carnes, não, etc. eu não trabalho cortando, porque eu acho que eu não posso trabalhar com faca. Eu acho que eu não posso fazer esses trabalhos, porque se eu me machucar, a minha função não permite, porque eu não sou assistente da cozinha. Porque tem uma outra profissão que é tipo assistente na cozinha, que aí eu acho que eu até corto às vezes um limão, uma coisa assim, mas eu não trabalho cortando coisas. Se for para cortar, para descascar alguma coisa com descascador aí pode, mas se for com faca mesmo, eu acho que não pode, não tenho certeza. Que inesperado. Não tenho certeza, mas parece que é alguma coisa assim. Eu às vezes corto um limão para colocar ali na água que eu limpo a ostra, mas não trabalho picando coisas, não. Realmente eu não esperava isso. Eu achava que um kitchen hand tinha que fazer de tudo, assim, inclusive, sei lá, vai Eu fazer acho que tem, coleslaw. eu acho que tem kitchen porter ou alguma coisa assim, que acho que pode fazer mais coisa. Tem uma outra profissão lá, que é um assistente da cozinha. Então, tem vários degraus, assim. Ajudo a Entendi. ralar queijo, ajudo a fazer mais algumas atividades simples. Bom, quando você fala em food runner, né, para quem não sabe, né, a pessoa que entrega, né, assim, é um garçom, mas que ele não vai pegar o pedido, ele Pedido. só vai levar a comida até a mesa, né? Às vezes precisa explicar o que que você está levando. Esse é o meu medo ainda, mas não sei. Por isso que eu falei de um café. Mas eu vejo, nos cafés que eu já fui, eu vi que às vezes quem trabalha lá faz de tudo. Então pega pedido, entrega o pedido. E ainda não vi esse que eu tô sonhando aqui.
Não querendo ser pessimista, mas pelo menos de todos os lugares que eu fui, não tem uma pessoa que seja só food runner. Geralmente tem restaurante, né? Essa profissão. Você tem que fazer de tudo. Tem que Mas fazer de enfim. tudo. Eu não ligo de fazer de tudo. O problema é essa parte do falar, né? De pegar o pedido. Que ainda tem um bloqueiozinho, assim. Mas aí, por exemplo, se você trabalha para uma agência, se a agência te põe em diferentes empresas, pode ser assim também ou não? Você também tem que trocar de agência. Isso eu não sei. Eu tenho cadastro em uma agência. Eu trabalhei na Copa com eles. Mas eu acho que assim não tem problema. Porque eu trabalhei lá, por exemplo, um dia da Copa só, que eu consegui. Hum, E eles me mandam alguns trabalhos, só que os trabalhos que eles mandam é sempre final de semana e geralmente é quando eu estou trabalhando. que pena. Então eu não consigo fazer muitos. Mas eu não sei. Eu também tenho essa dúvida. De repente fica aí a dica, né, de dar uma olhadinha, que eu acho que isso pode. E aí você não precisa necessariamente mudar da empresa que tem um super contrato, mas aí ela vai te realocando em outras empresas, né? Mas aí também essa agência vai abocanhar um É, pedacinho. mas eu acho que se você estiver nessa agência ativamente trabalhando muito, eu acho que aí também não pode. Hum, Porque aí você vai trabalhar mais de 3 meses para a mesma empresa. Eu acho que não se sei. for casualmente, eu acho que é tranquilo, porque você não está tendo um vínculo ali, essa empresa não é seu principal emprego. Então, talvez possa, não faço ideia. Uhum. Eu tenho não tem contrato, não, um cadastro. A gente não faz nem contrato com essas empresas. Não, quer dizer, não sei como funciona no geral, mas essa que eu fiz era só um cadastro e eu trabalhei um dia da Copa, aí não sei, nem procurei saber, não. Porque eu não. Gleice, o seu marido, enquanto isso, ele também já teve que mudar de emprego, né? Porque passou de 3 meses, aí foi para outro lugar. Sim, sim, ele também muda, só que dentro da construção também. Hum. E Aí aí ele foi também. de novo ainda com indicação dos familiares ou ele já foi sozinho também, já conseguia? Dentro da própria empresa, já indicou porque as empresas, algumas têm contatos com outras, né? Às vezes serviços diferentes, e aí já faz às vezes essa indicação. Porque tem muito assim, às vezes uma empresa presta um serviço, às vezes contrata uma pessoa que é tipo a empresa de serviços para fazer um serviço específico para eles, então eles têm muito esse contato. E aí já vai indicando também. É bom. Uhum. Depois do primeiro, as coisas melhoram. Exato. O problema é o primeiro. O Sempre é o primeiro primeiro. é o mais difícil. Depois eu acho que a gente já fica mais tranquila, né? E já começa, eu já tô querendo escolher aqui, né? Não, mas é por causa mesmo da dor, né? A gente começa, às vezes, a fazer ali um mesmo movimento quando não está acostumada, mas sentir um pouco de dor. Faço academia para tentar ajudar, mas Uhum. E você, com a sua profissão, que você despendeu tanto do seu tempo, né, dos seus estudos, do seu tutano, o que que você vai fazer com ela? Tá ali adormecida? Ou eu sei que você faz consultas online, mas e aí? Você nunca pensou em, de repente, tentar começar a trabalhar aqui na Nova Zelândia com isso? nossa, seria um sonho. Quando a gente conseguiu esse visto, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, nossa, eu vou poder descansar um pouquinho dessa responsabilidade que eu tenho como nutricionista. Porque dentro desse emprego na UAN que eu falei, a gente é responsável por uma equipe. Então, a gente tem uma posição mesmo de chefe, de gerente. Então, traz uma carga de trabalho bem pesada. Então, eu falei assim, vou descansar, porque trabalhar com a cabeça é muito pior que trabalhar com o corpo. Igual eu tô falando, estou sentindo dor, mas eu deito ali, eu descanso. Se eu ficar em casa, igual esse período que eu fiquei 2 semanas, fiquei super bem. Então, o corpo é muito mais fácil de descansar do que a cabeça. Então, eu sinto que eu descanso muito mais rápido. Eu falei que eu ia ter esse descanso, né? E aí, estou feliz com esse descanso, mas seria muito bom. Eu sei que a nutrição agora está em alta demanda, está dentro da Green List, mas ainda temos o inglês. Eu tenho uma barreira bem grande para aprender o inglês. Eu sou uma pessoa que aprende as coisas com facilidade, mas o inglês
é aquela coisa que eu tenho muita dificuldade. Eu estudo muito e mesmo assim ainda tenho muita dificuldade, bastante dificuldade de entender, de falar, sou muito tímida. Mas você já foi atrás para ver então o que que um nutricionista precisa fazer aqui na Nova Zelândia para trabalhar ou para conseguir ir na Green List? Já dei uma pesquisada assim por alto, mas eu acho que o principal eu preciso dominar mais o inglês, né? Mas eu sei que dá para validar o diploma. Tem duas possibilidades que eu posso atuar, que é tipo nutrition ou dietist, alguma coisa assim, não sei pronunciar direito. E aí uma delas você só valida o seu diploma e na outra você precisa fazer uma prova, que seria mais para atuar mais na parte clínica. Aí você precisaria fazer uma prova, ser aprovada e tal. E esse outro para validar o diploma, eu acho que é só validar o diploma, se tiver tudo ok de acordo com os estudos que tem na Nova Zelândia, ok. E aí eu acho que precisa ter alguma prova de inglês também. Acho que Hum. precisa fazer o IELTS, alguma coisa assim, para ter esse Uhum. diploma reconhecido junto. Bom, aqui, eu fiz uma pausinha, galera, para a gente fazer uma pesquisa básica no site, né, da Sociedade de Nutricionistas da Nova Zelândia. E aí eles têm um flowchart, né, um organograma, explicando basicamente assim a pergunta, né? Você tem uma qualificação como nutricionista? Aí, se você sim, se você tem pelo menos 3 anos de experiência na área, aí beleza, você cai numa categoria A, que aí depois você tem que aplicar certos documentos, etc., para você ter esse reconhecimento. Se você tem menos de 3 anos de experiência, mas você tem uma pós-graduação, por exemplo, uma qualificação, ou pelo menos 2 anos, né, de experiência, aí você cai numa outra categoria, que aí você tem que ver quais são as outras documentações, etc., que você precisa apresentar, ou se de repente você tem que fazer um exame prático, etc. Quando você não tem a qualificação, aí já fala direto que você não pode se registrar. Mas aí, se você tem uma pós-graduação na área de nutrição, aí tem ali todos os documentos que você precisa apresentar de novo, ele vai e volta. Então, eu É vou deixar, possível. eu vou deixar o link, né, na descrição do vídeo do YouTube, para quem quiser, da Sociedade de Nutrição da Nova Zelândia com essa explicação e, inclusive, se vocês quiserem tentar, boa sorte, né? Depois me contem, inclusive você, Gleice, se um dia você tentar, volta aqui para contar para gente se você passou por esse processo, foi fácil ou não. Mas realmente eu acredito que em algum momento vocês tenham que aplicar tanto para o NZQA, né, que é o órgão da Nova Zelândia para fazer essa validação do diploma, que é um dos primeiros passos ali que eles falam, e eles estão falando também que você, para pagar a anuidade, né, para ser um membro da Sim, para o sociedade de conselho, nutrição, né? É que porque, são igual no US$ 110. Brasil, cada profissão tem o seu conselho. E dentro da saúde, a gente precisa ter um registro nesse conselho para atuar. Então, aqui também se precisa ser registrado, né? Precisa pagar para ter esse registro. Eu tenho um registro lá no Brasil que eu mantenho para fazer esse atendimento online. Eu preciso desse registro, né? Então, tem esse vínculo lá e aí deve ser parecido. Deve ser alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Uhum. E inclusive aqui eles até já botam uma tabelinha no site de que se você pagar todas as taxas que são aplicáveis, são US$ 275. Então, boa sorte para você que for tentar e for aplicar nisso aí. Como o Gleice acabou de mencionar, está no Green List, né, da Nova Se alguém Zelândia. tiver aplicado também, é legal deixar aí nos comentários. Eu ia ficar feliz de saber como foi o processo, de entender um pouquinho mais também. E eu não sei se é Tier 1 ou Tier 2, né? Mas assim, dependendo, eu acho que é Tier 2. Então não significa residência automática, mas deve ser aquele que você trabalha, acho que por uns 2 anos, com esse visto do Green List. Aí depois você pode pedir a residência. Então, boa sorte Hum, para você se for tentar, né? E conta aqui pra gente. Mas então, como a gente estava falando aqui com Gleice ainda, voltando para a nossa convidada, né? Depois desse intervalo. Gleice, agora que você já está esse tempo aqui na Nova Zelândia, já passou o momento de lua de mel, eu acredito, né? Que já foi lá passar alguns perrenguinhos na cozinha da Nova Zelândia, já tá com dor aí de ler. Conta pra mim,
Você quer ficar na Nova Zelândia ainda? Vocês vão correr, tentar atrás de um outro visto, ou você já se encheu e beleza, um ano e eu vou embora? Não, a gente quer tentar, a gente quer ficar mais. É um país bom. É lógico que, como qualquer lugar que você esteja, você tem que correr atrás, você tem que buscar. Cada lugar vai ter suas dificuldades, e aqui, para mim, especialmente, é a língua, assim, a primeira dificuldade. Mas a gente sabe que pode ter algumas outras, vai ter a individualidade de cada um aí. Mas é um país que traz muito essa sensação de segurança que as pessoas falam, é muito real isso. Porque eu saio do meu serviço 1 hora da manhã e não tenho medo. E no Brasil a gente tinha uma sensação de perseguição, que achava que alguém ia roubar seu telefone, que a gente anda com o telefone no bolso, na mão, super à vontade, a gente fica à vontade. Então, essa tranquilidade é muito boa, é muito, muito gostoso de sentir isso. Poder de compra também, por mais que as pessoas falam que o custo de vida aqui é alto, e é mesmo, né? Aluguel é muito caro, comida eu acho bem caro também. Mas ainda assim a gente tem um poder de compra muito maior, mesmo recebendo um salário mínimo, eu consigo viver melhor do que no Brasil recebendo um salário bom como nutricionista, razoável, como nutricionista. Então a gente quer tentar ficar mais, sim. Eu não sei se a gente. Tipo, a gente não tem vontade de ficar aqui para sempre, mas a gente não sabe o que vai acontecer ao longo do caminho. A gente ainda está há pouco tempo aqui, né? Menos de 6 meses. Acabamos de chegar ainda. Então a gente não sabe ainda quais que vão ser as nossas vontades, mas a gente sente muita falta da família. Então a gente sabe que a gente vai ficar mais um tempo, mas talvez não para sempre. Não sei. As coisas Entendi. podem mudar. Esse é o sentimento de agora. E eu encontrei com muitas pessoas, assim, com muitos brasileiros aleatórios por aí, às vezes em algum lugar, e tem muita gente reclamando, muita gente infeliz, porque às vezes vem esperando que vai ser fácil, mas não é fácil. Isso aí. E não é sendo pessimista, é porque em todo lugar você precisa buscar, você precisa correr atrás, e cada um vai ter as suas dificuldades. Se você vier com o inglês bom, você já vai estar um passo à frente. Isso aí já vai facilitar um pouco. Mas você tem que adaptar, mesmo que você venha com o inglês. Eu vejo que muitas pessoas falam que vem com o inglês e chega que tem dificuldade, porque tem muito sotaque, cada um de um país diferente, você lida com muitas pessoas de nacionalidades diferentes, sotaques diferentes. É muito bom conhecer outras culturas, muito legal. Nossa, eu tô amando que agora eu tô conseguindo conversar um pouquinho mais, perguntar às pessoas sobre o país dela. Muito legal. Em relação à nutrição aqui, a comida, o cardápio, o que que você está achando? Porque é muito diferente, né, do que a gente vê no Brasil. Mesmo quando você fala assim, comida indiana, sei lá, no Brasil geralmente eu via só vegetariano, nem sabia que indiano comia carne. É muito diferente a comida. É muita fritura, é tudo frito. Muita pimenta também, é tudo apimentado. Eu não esperava que fosse tão apimentado assim. Inclusive, meu paladar já está acostumando um pouquinho mais com essa comida apimentada. Às vezes eu como assim, às vezes quem acabou de chegar sente que tá mais apimentado do que. Tipo, eu tô trabalhando no restaurante, às vezes experimento ali as coisas. Alguma coisinha que sobra, alguma coisa assim, eles às vezes dão, eu experimento e é tudo bem, bem apimentado. O café da manhã é bem calórico, bem grande. É, e a gente aqui em casa se alimenta muito parecido com o que a gente se alimentava no Brasil. É possível manter, se você cozinha, se você consegue fazer sua alimentação em casa, você consegue se alimentar parecido. Eu sinto muita falta de fruta. Isso é uma coisa que eu sinto, assim, a gente vai no supermercado, não tem muita opção. Às vezes você vai no supermercado e não tem banana. Como assim? Eu sinto muita falta de ter aquela diversidade que a gente tem no Brasil, de fruta e de vegetais frescos. E aqui tem bastante congelado. Nem sempre vai ter tem opções de fresco, mas não tem uma variedade grande. Fora o preço, né? É bem caro. Nossa, a gente tá pegando as promoções. A semana da maçã, a semana do kiwi.
E aí, o que que vocês têm de planos e projetos para o futuro, então? Já que ainda está nessa coisa incerta, mas sei lá, alguma coisa você tem daqui a, sei lá, 5 anos para frente, onde que você quer chegar? Nossa, vou ser bem sincera que eu não tenho. Não tenho esse planejamento, porque aqui a gente depende muito dessa questão do visto. É lógico que eu queria muito atuar na minha área. Daqui a um tempo, esse seria a minha visão assim de ideal, né? Mas eu não sei, vai depender muito das oportunidades, né? Às vezes surge alguma coisa que eu gosto bastante de trabalhar também, e pode ser que eu nem queira ter essa atuação extra na minha área aqui também, não sei. Tudo pode acontecer, estamos abertos, estamos bem abertos. A gente veio assim pensando, não, vamos chegar lá com a cabeça aberta e a gente está aqui até agora, correndo atrás do visto, né? E se Deus quiser, meu marido vai conseguir para me ser parte, né, dele. Eu acho que o foco é mais esse, né? Porque na construção é mais fácil você conseguir um sponsor do que na cozinha. Na cozinha é mais fácil se você já tiver alguma experiência, né? Agora, como eu não tenho experiência cozinhando, nada disso, é mais difícil. Bom, se alguém quiser entrar em contato com você, porque mesmo que, né, tenhamos esse fuso horário maluco, mas de repente queira fazer alguma consulta contigo, saber sobre nutrição, que aliás você quase não contou pra gente, né, que o seu foco é de emagrecimento, de uma forma Isso. sem forçar, né, tudo mais, mas como é que a pessoa faz para entrar em contato contigo? Então, para quem quiser entrar em contato comigo, pode ir pelo Instagram, que é Gleice_Nutri, é Gleice com I, tá escrito lá. Lá tem meu WhatsApp, tem um linkzinho lá que dá para clicar, conversar comigo. Se quiser perguntar alguma coisa do visto também, pode perguntar, pode mandar no direct ou no WhatsApp. O que eu souber, eu respondo. Eu não sei muita coisa, não, só sei que a gente vivenciou a nossa experiência. Mas se quiser saber mais alguma coisa, estou à disposição. Eu faço consulta para brasileiros. Meu foco é emagrecimento. Tem alguns pacientes de hipertrofia também, praticantes de atividade física, né, que tem o objetivo de ganho de massa. Se você precisar, quiser entrar em contato comigo, a gente arruma um jeitinho de bater os horários que dá certo. Então, Gleice, deixa aquele recado, a mensagem final para sua família, se ela estiver assistindo ou ouvindo. Ai, um abraço bem forte, estou com muita saudade de todos vocês. Se Deus quiser, em breve a gente se vê quando as coisas aqui estiverem mais certas, né? Eu, com certeza, é uma das minhas prioridades estar aí com vocês, mas estou sempre pertinho de alguma forma, ligação, sempre no meu coração, vocês estão aqui, né? É o que me dá força também a cada dia, pensar em vocês. Então, um beijinho para todos vocês. Vocês já deixaram comprada a passagem de volta ou não? Já, a gente já veio com passagem de volta. A nossa passagem tá comprada para janeiro, onde a gente vai remarcar. Só que a gente não sabe a data ainda. Quando a gente vai poder ir, eu já queria colocar assim uma data que fosse real, né? Mas a gente pode perder essa passagem, mas eu não quero não. Mas o bom é que as empresas são bem... É bem tranquilo para você conversar as coisas assim. Preciso de uma folga, preciso me ausentar por tal período. Eu acho eles bem tranquilos nesse sentido. Então tá, Gleice. Eu não sei ainda para onde que esse seu barquinho vai, porque você também não sabe para onde vai, mas espero que seja para um lugar que vocês sejam muito prósperos, né? Que tenha muita coisa boa vindo aí para vocês, que são jovens, tem muito caminho pela frente, né? Então, todo sucesso do mundo para vocês, viu? Muito obrigada. Com certeza está sendo assim uma experiência e tanto, mesmo diante das dificuldades. Essas dificuldades é que vão trazendo essas experiências e vai fazendo a gente crescer. Então, está sendo maravilhoso. Oi, gente. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. E eu queria só deixar mais algumas informações que eu estou vendo aqui no site da imigração, antes da gente terminar, porque de repente você quer saber do Working Holiday Visa e o inglês é um pouquinho aquela barreirinha, né? Eu sei, a gente pode dar uma olhadinha no site da imigração, né? Mas só para deixar aquela diquinha, aquela colherzinha de chá para você, quem sabe, se você está pensando vir aqui para Nova Zelândia. Então, por exemplo, lembrando, né?
Working Holiday Visa, só até 30 anos, você só pode aplicar uma vez, tá? Você não pode renovar, você tem que mudar de emprego a cada 3 meses por ser brasileiro. Agora, se você tiver passaporte europeu, por exemplo, alguma coisa português, espanhol, etc., veja as condições lá no site da imigração, pode ser um pouquinho diferente para vocês, e talvez não sejam só 300 ou 350 vagas que abrem no ano, tá? Dá uma olhadinha. Dependendo do país também, você tem uma taxa diferente. Por exemplo, para quem é do Reino Unido, são acho que $850 que você paga para obter esse visto. Parece que você também precisa ter $4.200 na sua conta para dizer que você pode ficar aqui na Nova Zelândia tranquilamente. Uma outra coisa é que se você precisar sair e voltar, não tem problema nenhum, porque é um visto de múltipla entrada. Então, lembra que você não vai ser elegível ao sistema de saúde público, né? Porque o Working Holiday Visa é só 1 ano e é sempre bom a gente ter um seguro de saúde, né? O seguro de vida. Por isso, por favor, deixem isso sempre na mira, tá? Não fica descoberto nesse ponto, não. Mas, enfim. E você? Quer compartilhar com a gente a sua experiência de vida, seu projeto? Você está no exterior? Entre em contato comigo, Que Hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook, Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira, aonde quer que ele esteja no mundo. E, gente, se você chegou até aqui, de repente, dá uma olhadinha nessas sugestões de vídeos. De repente, eles podem ser interessantes para você também. Ou se eu ainda não cobri algum tema que você gostaria de saber, deixa aqui no comentário. Eu vou adorar, quem sabe, pesquisar, saber um pouquinho mais também. Pode ser alguma coisa de interesse para outras pessoas, tá bom? Muitíssimo obrigada, um grande abraço, Kia kaha e kakiteano!